Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos falar de um jogo de 8 bits com King Kong Godzilla que é simples, direto e muito divertido, feito por Master System em 1988. Quer saber mais? Então bora! Rampage ficou muito famoso nos fliperamas em 86, sim, o jogo original de fliperama. E cara, ele fez tanto sucesso que ele recebeu uma enxurrada de versões. Teve versão para Atari ST, Commodore 65, Atari 8-bit, Spectrum, Amstrad CPC, MS-DOS, Apple II, NES, Master System, Amiga, Atari 2600, Atari 7800, Atari Lynx e por aí vai. Teve versão demais porque o negócio é bom mesmo, é simples e divertido. E hoje nós vamos falar da versão do Master System. Na história do jogo, o jogo basicamente não tem história, né? Ele te dá uma luz ali no manual do jogo que tem pelo menos um contexto ali que, pra ser sincero, é a mesma coisa que nada. Ele fala que você e seu amigo estão prontos para um pouco de ação esta noite, já que estão com vontade de acabar com a cidade. Que loucura! Vocês vão demolir edifícios, agarrar e mastigar espectadores aterrorizados e outras coisinhas gostosas, e esmagar helicópteros e outros oponentes que tentam pará-lo. É isso, galera. O foco aqui é zero história, é diversão, é pra você quebrar a cidade toda, destruir todo mundo e... aquele jogo gostoso de jogar ali pra você zopilar a mente um pouquinho. O jogo já começa na tela de seleção e nós podemos escolher 3 monstros: Ralph, o lobo, George, o macaco ou Lizzie, o lagarto. Todos são bem diferentes visualmente e também na jogabilidade. O Ralph, o lobo, tem o soco mais forte. George, o gorila, claramente inspirado em King Kong, escala prédios com mais facilidade. E Lizzie é o mais rápido dos 3. Aqui a ideia é você destruir por completo 10 cidades americanas, começando por São Francisco, você seguirá por Los Angeles, Las Vegas, Dallas, St. Louis, Chicago, Detroit, Baltimore, Filadélfia e Nova York. Em cada cidade você tem 5 partes da cidade que você precisa quebrar tudo. Sim, o objetivo aqui é você destruir todos os edifícios da tela e, nesse meio tempo aí, evitar ser atingido pelos inimigos. É um jogo mais gostoso que tem, é quebrar tudo e... foda-se o resto. Sim, o jogo é subir no prédio, dar soco, quebrar os prédios, comer as pessoas vivas, dar soco em helicóptero, pular em cima de carro, quebrar tudo que você vê pela frente, comer algumas coisas que vão te dar vida ou não, demolir prédio, uma verdadeira delícia jogável. É muito prazeroso, é só jogando pra saber. E o mais legal aqui é que esse jogo tem modo co-op para 2 players ali, então na tela ficam 2 bichões enormes destruindo toda a cidade e tem uma coisa legal aqui que ele tem friend fire, ou seja, você pode atacar o seu amigo e deixa tudo mais legal, mais divertido. Cara, é um jogo com um compromisso sério com a diversão e aqui eles acertaram demais, porque é muito divertido. Graficamente falando, temos um jogo que eu posso chamar de carismático, ainda mais tratando do Master System. Nós temos cores fortes ali, é um jogo coloridinho, ele é bem feitinho. Os sprites do personagem principal, dos personagens principais, são bem grandes e bem construídos, os prédios são ok, os sprites dos inimigos, apesar de bem pequenos, são bem feitos, as animações são legais, toda fase tem alguns detalhes, desde carros que passam, às vezes tem um cara que sai do bueiro, tem um helicóptero que passa ali atrás, então tudo ele é bem feitinho e tem muitos detalhezinhos, assim, tem uma placa de publicidade ali, outro tem, sabe, toda fase tem um detalhezinho ali que dá um charme pra cada fase, que são detalhes pequenos, na maioria deles, mas são detalhes que deixam o jogo com mais... ele é mais vivo, de fato é esse o nome, o jogo fica... com um aspecto mais vivo mesmo, sabe? O ponto alto aqui, eu acho que fica para as animações. As animações de você mastigando pessoas vivas e os prédios colapsando, por exemplo, dão uma alma pro jogo. O jogo ganha uma personalidade, porque as animações são muito bem feitas, levando em consideração a capacidade tecnológica do Master System. Então eu acho que é, igual eu falei, carismático mesmo. Sobre trilhas sonoras e efeitos sonoros, o trabalho do jogo é aceitável, não é nada espetacular, mas também não faz feio. Eu confesso que eu achei alguns efeitos sonoros um pouco ruins e que poderiam ser trabalhados melhor, mas as trilhas são boas, é ok, é aceitável.
A trilha sonora do jogo, e eu sempre vou falar aqui do chip PSG, que é o chip original do Master System, nunca com chip FM, que eu acho que isso estraga a magia do Master. Cara, ela é uma trilha muito curta, não é uma trilha espetacular, longe disso, mas não é uma trilha que faz feio, tá? Ela tem, se não me engano, 3 ou 4 trilhas muito curtas. A trilha que mais escuta no jogo, que é durante as fases, né, é uma trilha que não enjoa, então é ok, eu acho que faz um trabalho digno ali. Mas eu vou ressaltar pra vocês aqui a trilha do intervalo das fases e a trilha quando você zera. São trilhas muito boas e, óbvio, a trilha que você escuta durante todo o jogo aí, tá? Então vou colocar essas 3 aí pra vocês. Você pode estar vendo a gameplay aí que eu tô colocando durante o vídeo aí, como eu faço de praxe aqui nos meus vídeos. Você pode estar achando que é um jogo repetitivo. Assim, de fato é. Mas ele consegue manter a diversão sempre alta. Ele é um repetitivo que não é chato. É um repetitivo que você quer ali. Eu não sei, ele tem uma magia aqui que não faz a peteca cair, né? Como dizem, não faz a coisa ficar chata. E tem outro ponto também, que é um jogo muito curto. Então antes de você começar a enjoar, você já zerou. Pelo menos pra mim aqui foi bem rápido, eu zerei de primeira, não chegou a dar game over nem nada. Tanto é que vocês estão vendo aí só a gameplay usando o... Como é que é o nome do personagem do gorila, que eu esqueci? O Jorge, né, o gorila. Eu não usei nem o Ralph Lobo, nem o Lizard, o lagarto, porque eu zerei de primeira. Já joguei... Obviamente, é um jogo que eu joguei na minha infância, esse jogo aqui. Eu não sei se eu mencionei no vídeo aqui. Então, obviamente, joguei com outros personagens. Mas nessa gameplay que eu capturei, só tem o gorila, o King Kong, no caso, né? A sensação de sair varrendo várias grandes cidades dos Estados Unidos é única. O jogo tem uma dosagem de desafio muito boa. Você precisa sempre pensar rápido e ficar atento a várias coisas ali ao mesmo tempo e fazer decisões o tempo todo. Você aguenta tomar tiro lá em cima? Ou é hora de descer? Será que eu tenho que ir no outro prédio antes de derrubar isso aqui? Vendo assim, parece que é meio aleatório sair destruindo e tal, mas do meio pra frente ali você começa a pegar a maldade, você começa a ter uma estratégia na sua cabeça do que você tem que fazer. Porque quanto mais rápido você destruir os prédios, mais rápido acaba o nível. Então, você já tem que começar já subindo, destruindo rápido e pensando no que você tem que fazer. Eu tenho que comer esse personagem pra ganhar vida. E sim, você precisa de comer os outros personagens pra você ganhar vida. E você, não, deixa eu destruir logo esse helicóptero aqui, ou esse cara que tá mandando granada, ou esse cara que tá tirando. Então, parece aleatório. E, de fato, você pode jogar meio assim, mas no meio pra frente você começa a pegar uma maldade e você fala, peraí, eu acho que é melhor fazer isso aqui rápido pra eu já facilitar a minha jogabilidade, o meu jogo aqui, né? E assim, eu acho que uma dica que eu dou, sabe aquele final de semana, aquele feriado prolongado, que você não tem, sabe, que você vai ter muito tempo livre e você não sabe o que jogar porque você ou tá entediado ou já jogou muita coisa? Cara, fica a dica, você quer um jogo rápido pra você jogar e zerar, ou talvez até de co-op pra você jogar com sua mulher ou jogar com um amigo. Tá num sítio com os amigos aí, e aí você tem ali alguma forma de jogar jogos do Master System.
cara, vai no Rampage, ou até outros consoles, né? Tem a versão de Nintendinho, etc. Cara, vai no Rampage. Sério, é um jogo que eu acho que você vai jogar, vai se divertir ali por 1 hora, 1 hora e meia, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Você vai zerar. É aquele jogo ali que... Sabe aquele tipo de jogo que você consegue zerar todo ano? Era ali, há uns anos atrás, era o meu Aladdin de Master System. Era o meu Tom e Jerry de Master System. É o Rampage. O Rampage é um desses também. Que se você pega a manha do jogo, é um jogo que... ele nunca vai deixar de ser legal. Ele nunca vai deixar de ser divertido. Apesar de ele se repetir. Mas é aquele jogo pra você ter ali, pra você jogar uma vez por ano. Ah, sabe aquele final de ano ali? Ou... sei lá, alguma data específica, ou aquele final de semana chuvoso que você já não vai fazer nada. Mas, pô, vou jogar um Rampage ali que vai ser 1 horinha, 1 hora e meia ali de diversão e eu vou desestressar, esquecer dos problemas do mundo. Vai por mim. Pega essa dica, jogo legal. E assim, uma coisa que eu posso falar realmente, que eu esqueci até de mencionar, o co-op, ele fica flicando muito porque tem 2 sprites bem maiores na tela, mas eu acho que não compromete a jogabilidade não. Mas dá pra jogar aí, tá vendo? Você pode jogar sozinho, depois você joga co-op, então você já tem aí 2 horas e pouco de diversão. Vai por mim, você vai curtir muito o Rampage de Master System. Duas coisas que eu vou trazer como curiosidade aqui, uma delas eu já falei, mas eu acho que é bom frisar, é que claramente vocês já viram no título do vídeo, vocês já viram em várias coisas aí, é que o jogo ele tem alusão claramente ao King Kong e ao Godzilla. Vocês já viram isso. E o Ralph eu realmente não sei, o Lobo aí deve ter alguma referência que eu não peguei, não consegui ver na internet como informação de o que seria, mas provavelmente deve ser referência de alguma coisa. Mas uma coisa que eu vou citar como curiosidade aqui é que a versão original desse jogo ela é extremamente frenética, mas ela me parece ser muito divertida por 2 pontos. Porque a jogabilidade dele parece ser ótima. Eu quero até trazer esse jogo em live aí, sério mesmo, porque o gráfico é incrível, só que tem um ponto que me pegou demais. Esse jogo me parece ser extremamente divertido co-op, porque podem jogar até 3 players ao mesmo tempo. O que era um diferencial dele na época, e isso explica o porquê dele ter sido tão popular, né, tão famoso na sua época, porque você podia jogar de 3 players no arcade. E cara, vê a gameplay aí que eu tô colocando, o tanto que isso parece ser divertido. Por não ter uma história e por ter alguns efeitos sonoros muito simplórios, mas por ter gráficos satisfatórios, uma trilha boa e uma jogabilidade deliciosa e divertida, aqui é aquele tipo de jogo que o foco é 100% na diversão. E a SEGA brilhou absurdamente aqui, pois temos um game muito divertido, simples e gostoso de jogar. É por essas e outras que Rampage fica com uma nota 7.3 em 10 e atualmente aparece na 15ª posição no nosso ranking, que agora possui 35 jogos. Vocês estão vendo aí esses outros 34 jogos aí, todos esses têm vídeo exclusivo no canal e também na descrição tem a playlist para caminhada cronológica que eu separo por anos, né? E também, se você quiser ver ela como de uma vezada só, tem aí a playlist também, tá? Se você gostou do vídeo, eu considero que você poderia, por favor, dar um like, jogar um comentário no peito do teu padrinho também, por que não? Se você puder também virar membro, tem o LivePix aí na descrição. Muito obrigado quem viu até aqui, um forte abraço e fui. Valeu!